A partir de agora, a Rádio Uniara FM passa a transmitir Universidade Aberta, um projeto de extensão do Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Olá, eu sou a professora Luciane do Vale. No programa Universidade Aberta Odontologia de hoje, eu converso com uma das autoras do livro Arquitetura Facial. Ela é a professora Thalita Queiroz. A outra autora é a Eloá Luvisuto. A Thalita já me adiantou, aliás, que tem vários coautores e a gente vai conversar sobre isso também. O livro se chama, então, Arquitetura Facial. Vai ocorrer o lançamento do livro aqui em Araraquara, na APCD. A Thalita vai explicar um pouquinho melhor para a gente as questões desse lançamento, mas vai ser no dia 3 de abril, né, às 7h30 da noite. E o livro, ele tem como tema, né, o ensino de harmonização orofacial. E é claro que eu vou pedir para a Thalita começar explicando a iniciativa do livro Arquitetura Facial, não antes de agradecer, Thalita, mais uma vez, a sua presença aqui no programa Universidade Aberta Odontologia. Muito obrigada. Obrigada a você, eu que agradeço novamente pela oportunidade. Na verdade, nós iremos fazer esse lançamento aqui em Araraquara. Ele já foi realizado, né, no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, que foi agora no dia 1º de fevereiro. Mas nós gostaríamos de fazer um lançamento aqui em Araraquara, vinculado à Uniara, para que nós pudéssemos também mostrar um pouquinho desse trabalho para a população de Araraquara, para os cirurgiões dentistas. Então, será um lançamento associado a uma palestra que explica a abordagem desse livro. E como é que foi a iniciativa, então, né, da redação, né, da produção do livro? Na verdade, nós entramos nessa área assim que foi legalizado na odontologia, em 2011. Então, tem 8 anos que a gente atua com harmonização orofacial. E essa área foi crescendo bastante, não só os conceitos, né, os princípios de harmonização baseado no que ocorre durante o envelhecimento, mas também com o surgimento de novas ferramentas para harmonizar as pessoas. Não só para harmonizar, mas também para tratar algumas alterações como enxaqueca, cefaleia tensional, alguns problemas de disfunção da articulação, quem tem bruxismo, apertamento. Então, abriu um leque muito grande dentro da odontologia e como é uma área relativamente nova na odontologia, a literatura era carente de livros que conseguissem abordar de uma maneira mais completa, né, vindo desde a parte de anatomia, passando pelos pilares do envelhecimento, pela histologia, até realmente os tratamentos propriamente ditos. E a maioria dos livros nessa área eram da área médica e com uma ênfase um pouco diferente, não focado em face. E aí nós quisemos escrever um livro, é um projeto de, na verdade, 7 anos, mas os últimos 3 foram os mais intensos. E é um livro assim que nós procuramos abordar todo o conteúdo voltado para a arquitetura da face, não só do ponto de vista estético, mas também terapêutico e com uma abordagem científica. Então, experiência clínica aliada à evidência científica, porque havia uma lacuna muito grande de livros dessa forma na literatura. Que, evidentemente, é voltado para os profissionais da odontologia, a gente já sabe, né, o livro. O que eu queria saber de você é se ele tem alguma espécie, assim, de divisão no sentido, assim, em que momento ele trata de questões de pesquisa mesmo, né, pesquisa de base, pesquisa científica, em algum outro momento tratamento propriamente dito, não sendo preconceituosa com o termo que eu vou usar, mas, assim, em algum momento ele namora um pouquinho com o fato de ser um manual, né? Como é que ele se caracteriza, o livro? Não, na verdade, ele é mais amplo do que só a parte de ciência, de pesquisa. Tá. A gente aborda tudo o que tem na literatura e toda a nossa experiência clínica desses anos, né, na área de harmonização. E ele não foi um livro desenvolvido só para odontologia. Na verdade, ele é para qualquer profissional que trabalhe com harmonização na face. Então, nós temos um público-alvo também, que são os farmacêuticos. Inclusive, nós até ministramos uma palestra aqui na Jornada de Farmácia e Biomedicina da Uniara, abordando esse tema, arquitetura facial. Então, biomédicos que também estão aptos a realizarem a arquitetura da face, né, harmonização orofacial.
e também para médicos. Então, o livro ele aborda um assunto bem amplo dentro da cabeça e pescoço, que na verdade é a área de atuação do cirurgião dentista, mas que também pode ser direcionado para esses outros profissionais. Então, nós colocamos não só as pesquisas nossas aqui da Uniara, que nós temos uma linha de pesquisa com ácido hialurônico do mestrado, né, em ciências odontológicas aqui da Uniara, mas nós colocamos também toda a evidência científica da literatura e casos clínicos explicando o passo a passo de cada tratamento. Então, ficou um livro científico e, ao mesmo tempo, um passo a passo que ajuda os profissionais da área a executarem as diferentes técnicas. E você mesma me disse, antes da gente começar, né, a gravar, Thalita, que tem vários coautores, né? Sim. Eles são coautores no sentido de terem redigido artigos, capítulos do livro, ou de pensar mesmo a estrutura do livro com vocês? Na verdade, a estruturação foi ideia nossa, né, minha e da professora Eloá, que é de Araçatuba, e nós pedimos a alguns professores, doutores também, na área de odontologia, e tem vários aqui da Uniara também, que ajudaram escrevendo capítulos dos assuntos em que eles são mais, na verdade, têm um conhecimento mais amplo. E aí ficou um livro bem interessante por isso, porque nas especialidades em que a gente não tem um conhecimento tão amplo quanto eles, nós chamamos autores convidados que têm uma experiência maior do que a nossa. Por exemplo, nós temos o professor Rogério, que escreveu sobre tecnologia, o uso da tecnologia para diagnóstico da face. Então, ele fala o que a gente pode fazer hoje para escanear a face, o que nós podemos fazer para reconstrução tridimensional predictiva, para o paciente ter uma ideia de como vai ficar essa harmonização, com todas as ferramentas de tecnologia que ele domina muito mais do que nós. Temos a professora Ana Lúcia, a professora Karina também, dentre inúmeros outros professores que também são da odontologia, que falaram sobre dor orofacial, e aí elas escreveram a parte de dor e nós escrevemos o protocolo do uso da toxina para a dor. Então, ficou um livro bem completo também por essas questões, né, de coautoria. Então, nós agradecemos aí também, aproveitando o espaço, todos os coautores envolvidos no desenvolvimento desse livro. E aí, eu queria te perguntar, Thalita, que assim, tem enfatizado bastante, eu acho que é por aí mesmo, a palavra harmonização, né? E ela tem uma perspectiva um pouco diferente do que no senso comum a gente entende desse tipo de procedimento, né? A gente sempre pensa em questões assim, que a gente brinca, né? Assim, vai esticar, vai cortar, vai resolver, enfim. E aí vocês atualmente vêm com essa questão da harmonização, que não necessariamente é uma cópia de alguma outra coisa de uma outra pessoa. Né? Não, que tem muito exatamente. disso, que era aquela boca, aquele nariz, né? Isso. Aquela testa, enfim. E não é isso, quer dizer, é a Não. partir do que você tem para oferecer, né? Teu próprio Exatamente. metabolismo, a tua estrutura mesmo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Excelente pergunta, porque esse assunto é muito atual, né? A harmonização. Essa palavra, ela vem de encontro a um processo de rejuvenescimento, mas com naturalidade. Na verdade, nós não queremos transformar nenhuma pessoa com 50, 60 ou qualquer idade que seja numa aparência de um jovem, porque isso não é harmônico. Muitas vezes isso é às custas de esticar demais e ficar com o rosto disforme. O que nós queremos é compensar um pouquinho o que ocorre no envelhecimento para a pessoa ter uma autoestima mais elevada, promover uma arquitetura facial mais adequada. E aí, quando a gente fala de arquitetura facial, a gente tem que entender que não é só compensar o que ocorre durante o envelhecimento, mas também compensar alguma alteração que você tenha genética. Então, se você tem alguma deficiência de origem genética, né? Então, se eu tenho o meu queixo pequenininho, ou se eu nasci com a parte da maçã do rosto um pouco mais murcha, e isso me dá um aspecto de cansaço, se eu tenho em volta do olho uma área mais funda, e isso vem do meu pai, por exemplo, que também tem, e desde pequena eu sou assim, não porque eu envelheci, o osso reabsorveu, remodelou, a gente consegue hoje, com ferramentas pouco invasivas, compensar o que você naturalmente não tem ou o que você perdeu durante o envelhecimento, trabalhando cada um desses pilares, né? E quando a gente fala em pilar, a gente pensa em tecido ósseo, então a gente devolve o contorno do osso, que ou você não tem ele adequadamente ou você perdeu durante a reabsorção do envelhecimento, que o envelhecimento promove.
E a gente também inclui nesse contexto, né? Tratar a parte muscular para que o músculo não fique tão forte, não vá provocando rugas, linhas de expressão. E também tratar o tecido mole num contexto 3D. O tecido mole é a pele, que vai ficando flácida, vai pesando sobre o terço inferior, vai formando aquela papada, que é bem desejável, né, entre as pessoas, principalmente entre as mulheres, que se incomodam mais com aquela pele flácida. E isso vai acontecendo porque a pele vai se desconectando do músculo. E hoje nós temos com os fios, por exemplo, orofaciais, com algumas substâncias injetáveis, por exemplo, o Sculptra, que é um polímero à base de ácido polilático, que também é absorvível e estimula a fibroblasto a formar colágeno novo. Tem inúmeras ferramentas para religar esse músculo na pele. Então, não quer dizer que a gente não tenha mais indicação para a cirurgia plástica. Mas o que as pessoas têm que entender é que a harmonização ela tem que começar numa idade o mais precoce possível, porque a gente nasce envelhecendo e esse envelhecimento ele vai se acentuando e ele começa a se acentuar mais ainda a partir dos 30 anos. Então, se a gente for devagarzinho tratando colágeno, devolvendo a elasticidade da pele, remodelando o tecido ósseo e contendo um pouco da contração do músculo, nós vamos ter uma aparência mais rejuvenescida, sem precisar fazer procedimentos muito invasivos. Quem não fez isso no passado, porque esses conceitos são muito atuais, talvez necessitem, sim, de cirurgia plástica. Tem algumas cirurgias que não tem como a gente excluir, eliminar com a harmonização orofacial, por exemplo, a remoção do excesso de pele em volta das pálpebras, né, que a cirurgia chama blefaroplastia, que é uma área que naturalmente todos os pacientes acabam tendo que fazer mais cedo ou mais tarde, dependendo da genética. Mas, se você puder estimular o colágeno, devolver o contorno do osso que foi perdido, que remodelou, e tratar o músculo antes e após a cirurgia plástica, os resultados vão ser muito mais harmônicos. Daí vem a palavra harmonização. Você não vai ficar com aquela pele esticada, muito fina, parecendo que vai rasgar, se esticar mais um pouquinho, né? Que é a sensação que a gente tem. E aquele rosto característico de todo mundo que faz cirurgia plástica na face, principalmente quando é o lift total, que é uma aparência meio cadavérica, né? Sem os contornos definidos. Então, hoje, os cirurgiões plásticos também atuam nessa área e eles entendem isso, que é necessário você remodelar, reconstruir, harmonizar, mesmo previamente à cirurgia plástica. Então, a palavra harmonização ela é bem ampla. E dentro do que você me perguntou também, a individualização dos tratamentos, né? Não adianta você chegar no consultório e pedir que você quer um lábio da Angelina Jolie. Ela tem as características dela e nem sempre o lábio dela vai ficar bonito no seu rosto. Sim. Então, hoje, o segredo do sucesso é a análise facial. É nós entendermos o que incomoda o paciente e o que nós temos que fazer na face dele para torná-la mais harmônica, mas sem querer imitar ou copiar o rosto de alguma pessoa, porque nem sempre para aquela pessoa vai ficar bonito. E essa individualização é o segredo. Esse tipo de discussão tá no livro? Não. Tá no livro, tá bem completa essa discussão, principalmente... É quase uma terapia, né, que tem que fazer com o paciente, né? E de convencimento. De convencimento, mas é engraçado que hoje a gente percebe que as pessoas, elas começaram a entender um pouco mais sobre isso. Não só pelas informações, como nós estamos passando agora, né, por meio da rádio, mas pelo que elas veem na rede social, que muitas vezes, para você melhorar uma área como o bigode chinês, você precisa criar uma projeção de maçã do rosto, que a gente chama de zigomático, para devolver a sustentação da pele e ela parar de pesar sobre a área do bigode chinês. Então, tem alguns conceitos que nós abordamos com bastante critério no livro, que se você souber entender, você vai conseguir harmonizar mesmo a face de muitas pessoas e aumentar a autoestima e produzir mais alegria aí, porque a gente sabe que, embora pensar só em estética, a gente pensa que... Por muito tempo, na verdade, por eu ser cirurgiã e implantodontista, e começou a ter muita procura por harmonização, né, no consultório, nos cursos. E, às vezes, a pessoa precisa de algo funcional e ela
dar preferência para a parte estética. Isso, por algum tempo, me deixava descontente, mas eu agora passei a entender que quando você melhora a estética, o que está incomodando na face do paciente, aumenta a autoestima e aí os pacientes começam a querer melhorar a parte funcional também. E isso é um gatilho muito importante. Então, eu tenho visto que, embora às vezes o caminho seja oposto, a repercussão disso para a vida geral dele, para a saúde, é muito interessante. E isso está no livro, esse tipo de discussão, Toda essa discussão está no livro, abordada com bastante detalhe. Uma curiosidade, assim, em relação ao nome do livro, né, ao título, Arquitetura Facial. A gente está falando tanto de harmonização, por que ele não se chama harmonização facial, por exemplo? E sim, arquitetura, que dá uma sensação de mais retas linhas, né, uma coisa mais fixa, mais dura, sim. Ah, excelente pergunta. Na verdade, já existem livros com o nome de harmonização orofacial, porque todo mundo chama a harmonização orofacial, na verdade, a reconstrução da face de harmonização orofacial. E então, a gente teria que pensar para registrar um nome diferente. A ideia do nome do livro foi da professora Eloá, mas quando a gente começou a discutir como seria a capa do livro... Porque dar nome é muito difícil, né? É difícil, é muito difícil. Né? Mesma coisa, né? Para dissertações, para livros, a gente sempre tem problema com o título, e ele é muito pessoal, mas tem que ser um título não muito extenso e que ao mesmo tempo consiga passar a mensagem que ele vai abordar. Sim. Quando a gente começou a pensar sobre isso, na reunião que nós fizemos com a editora, eles perguntaram o que vocês pensam para a capa do livro. E a capa do livro, na verdade, foi ideia minha, que é como eu enxergo hoje as pessoas, né? Porque a gente fica muito voltada para essa área. Então, hoje eu enxergo as pessoas num aspecto 4D, não é nem 3D mais. Tô bem na sua frente. Exatamente, todo mundo fica. Não fica me olhando muito, porque eu sei que você já está analisando até minha estrutura óssea. Por favor, não. Você está super bem. Tá, obrigada. E, na verdade, quando eu penso nesse 4D, eu enxergo as pessoas desde a parte esquelética, que é a porção mais profunda aí da face, até chegar na pele. E aí, por isso que o livro vem aí desde a parte esquelética, passando pela parte de musculatura, componentes de gordura e depois o rosto com a pele mesmo, propriamente dita, sobreposta a tudo isso. E aí, a arquitetura facial veio com a ideia de você conseguir reconstruir cada um desses pilares com base num planejamento, claro que levando em consideração a individualização de cada caso, mas nós temos realmente medidas e ângulos para cada área que são considerados harmônicos, proporções de lábio superior e inferior, por exemplo, que são construídos mesmo na proporção, por exemplo, o lábio inferior, ele tem que ser 1,6 vezes mais volumoso que o superior. Existem medidas para isso. Nós temos um espaço que vai murchando em todo mundo, no meio da bochecha, que a gente chama de espaço de Ristel, que ele é a intersecção de duas retas que a gente traça do canto do olho até o canto da boca, da orelha até a asa do nariz. Então, existem mesmo medidas, padrões, padronizadas para que a gente consiga realmente promover uma arquitetura na face e uma harmonização no sentido mais amplo aí da palavra. É muito doido, né, tudo isso. Sim. E aí, a partir disso, eu queria voltar lá no comecinho da nossa conversa, que você falou que foram 7 anos, né, de produção, enfim, até chegar no nascimento, digamos assim, do livro. E aí, a gente vai ao encontro de mudanças muito rápidas, né, nesses 7 anos, tanto na área quanto na questão das perspectivas, das leis, das autorizações. Como é que vocês foram dando conta disso para o livro já não nascer velho, digamos assim, né, em relação às técnicas e tal? Excelente também pergunta, porque, na verdade, quando nós começamos a escrever, a legislação foi mudando no decorrer desses anos e nós ficamos restritos por um tempo para as questões estéticas e aí nós tivemos até que segurar a publicação do livro e nesse meio também, nesse decorrer dos 7 anos, nós tivemos também outras ferramentas, né, outros materiais disponíveis para harmonização. Então, nós tivemos que acrescentar alguns capítulos, excluir outros capítulos, e aí nós conseguimos, nos últimos 3 anos, intensificar. Deixamos tudo preparado, porque nós sabíamos que havia uma grande
possibilidade de voltar à parte estética, a legalidade da parte estética na odontologia de arquitetura facial, porque não tem como você dissociar a estética da função e nem a face da odontologia. Então, nós deixamos tudo preparado e nós tivemos uma grande felicidade, uma alegria muito grande, porque quando nós entregamos todo o material para a editora, foi exatamente no mês em que a harmonização orofacial para fins estéticos foi liberado de novo e o processo foi excluído e a tentativa aí de impedir o exercício da parte estética também foi anulada. Então, a gente tem uma resolução que hoje possibilita, já estava tudo pronto, preparado, então nós tivemos como publicar sem nenhum problema e respeitando esses princípios éticos. E ainda tivemos uma outra alegria muito grande que no mês do lançamento mesmo, né, que foi o mês de fevereiro, lá em São Paulo, no Congresso Internacional, nós tivemos ainda o reconhecimento da harmonização orofacial como uma especialidade pelo CFO. Então, foi incorporada à odontologia, mas essa especialidade. E coincidiu exatamente com a data da publicação do nosso livro. E isso trouxe uma grande alegria, porque aí as pessoas começaram a procurar mais esse assunto, a querer investir, né? Não só pessoas de outras especialidades, mas os cirurgiões dentistas que estavam com um pouco de receio de estudarem, de se aprofundarem nessa área, agora ficaram bem tranquilos quanto a esse assunto. E a importância dele, né? Como na verdade, como um coadjuvante de tratamento em diferentes áreas da odontologia, como é também na medicina, na farmácia, na biomedicina. Tá certo. Para a gente encerrar, Thalita, só para retomar, vai ser dia 3 de abril, né, às 7h30 na APCD. Isso. Fala um pouquinho mais sobre esse evento. Isso, nós iremos fazer uma palestra, é um evento gratuito, será uma palestra de 1 hora, explicando um pouco para cirurgiões dentistas e também para o público em geral que tem interesse de entender um pouquinho como hoje a gente trata a harmonização orofacial e a arquitetura da face, por meio de casos clínicos, então não vai ser nada científico, específico para a área. Nós vamos falar por meio de casos clínicos como a gente reconstrói, como a gente trata problemas, tanto do ponto de vista estético, quanto dor orofacial, enxaqueca com a toxina botulínica. E nós iremos ministrar uma palestra de 1 hora, falando sobre o livro e depois fazer um coquetel para conversar um pouquinho sobre esse assunto, para falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos, para abrir um espaço aí para conversar algumas horinhas com a população sobre esse assunto. Vai ser lá na APCD, em parceria com a Uniara, mas vai ocorrer na sede da APCD, regional aqui de Araraquara, às 19h30. A palestra se encerra às 20h30 e depois nós teremos um coquetel até às 23 horas. E vai ter o livro lá também? Sim, haverá livro para quem quiser adquirir. Nós estaremos com um stand da editora para comercialização do livro e também para quem se interessar em ver qual a abordagem do livro mais ampla. Nós teremos alguns livros lá disponíveis para consulta. Entendi. Mais uma vez, então, eu queria agradecer a presença da professora Thalita Queiroz. A gente conversou um pouquinho sobre o livro que ela escreveu junto à professora Eloá Luvisuto, mais vários outros parceiros aí. O livro se chama Arquitetura Facial. O lançamento, então, é dia 3 de abril, às 7h30 na APCD, aqui em Araraquara. Thalita, parabéns pela produção, sucesso no livro e muito obrigada pela entrevista. Sou eu que agradeço, muito obrigada. A Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.